Sejam todos bem-vindos ao curso de Fisiologia do Sistema Cardiovascular. Agora teremos aula de anatomia com a professora doutora Rosiane Borner, que possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Possui mestrado em Ciência Animal pela Universidade Federal do Pará, UFPA, e doutorado em Neurociências e Biologia Celular pela UFPA. Atualmente é pesquisadora da UFPA e professora da disciplina de Anatomia Humana da Faculdade de Medicina e Cirurgia da UFPA. Tem experiência na área de morfologia, atuando principalmente nos seguintes temas: morfologia, sanidade animal, comportamento animal, doenças neurodegenerativas e sistema nervoso. Boa aula! Mas eu acho que muitos me conhecem, né, que foram meus alunos. Os que não me conhecem, eu sou professora adjunta 4 da Anatomia Humana, no ICB, né, ministro o módulo de Sistema Circulatório e o módulo de Urinário, para alunos de Medicina. Então, bora lá, gente. Sim, gostaria de dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, né, ajudando, compartilhando com vocês e nessa tentativa de contribuir para o conhecimento de vocês. Obrigada pelo convite, tá? Bora lá. Vamos iniciar. A gente vai falar de um órgão hoje muito importante e faz parte do sistema circulatório, né? Então, bora lá, vamos começar uma partezinha, uma introdução. Se a gente pensar bem, para que haja o crescimento, né, e a manutenção da vitalidade do organismo, o organismo cresça, se torna, né, ocorra a vitalidade desse organismo, é extremamente necessário uma adequada nutrição celular. Quando a gente fala de uma adequada nutrição celular, a gente fala também, a gente está falando não só de uma nutrição no sentido de proteínas, de peptídeos, a gente fala também da nutrição relacionada a gases, a troca de gases, troca de eletrólitos, né, a presença de mensageiros que são extremamente importantes, que são os hormônios nessas células. Então, quando a gente fala em manutenção celular, nutrição celular, a gente se refere tudo a isso, né. E aí, para que haja essa excelente nutrição celular, o sistema circulatório é fundamental, né. Os nutrientes, como eu me referi, quando a gente fala em nutrientes, a gente também está falando em gases, a gente está falando em eliminação de resíduos do metabolismo celular, a gente está falando também em eletrólitos, hormônios, tá? Essa nutrição, ela precisa, né, que esses nutrientes cheguem a essa célula, né, e a gente sabe que a troca entre o sistema circulatório e as células, ela não se dá entre o vaso e a célula, ela se dá entre um vaso e o líquido intersticial que banha essas células, né. Só que para ocorrer, não basta só chegar, para ocorrer esse equilíbrio, esses nutrientes, eles precisam estar o tempo todo, tá, dentro de um equilíbrio, de uma concentração ideal, uma forma equilibrada, extremamente equilibrada. E aí entra um outro papel do sistema circulatório, que é exatamente manter essa manutenção desse equilíbrio, o que a gente conhece na fisiologia, tá, como homeostase corporal, tá, homeostase corporal. Então, esse equilíbrio da concentração dos gases, dos hormônios, dos nutrientes em si, dos eletrólitos, é fundamental para a manutenção do organismo, a chamada homeostase corporal. E além da manutenção desse equilíbrio que o sistema circulatório tem, existe um outro papel muito importante, é que para ocorrer essa manutenção desse equilíbrio, há uma grande necessidade que esses nutrientes, tá, eles estejam o tempo todo em dinamismo, ou seja, a chegada deles e a saída deles o tempo todo dentro daquele líquido intersticial que está banhando aquele tecido, tá? E aí entra um órgão extremamente importante dentro do sistema circulatório, que tem um papel fundamental nesse dinamismo, tá? Nesse movimento dessa nutrição, tá? Para que haja a homeostase, que é o coração. O coração nada mais é, diante disso, que uma bomba biológica. E essa bomba biológica,
tá? Ela vai fazer com que aconteça exatamente isso, que essa manutenção aconteça, porque o movimento constante desses nutrientes estão chegando e estão saindo, tá? Dessa célula, né? Então, quem permite isso, nada mais é do que essa bomba biológica, conhecida como coração. O sistema circulatório, como vocês estão vendo no slide, ele é um sistema fechado, ele não tem comunicação com o meio externo, né? É um sistema fechado formado por túbulos, né? A gente conhece esses túbulos, a gente sabe que os túbulos que promovem a irrigação desses tecidos são conhecidos como artérias, os tecidos, os vasos que saem desse tecido, né, que drenam esse tecido, são chamados de veias, né? Isso quando o humor é o sangue, né? Dentro do sistema circulatório, a gente também tem o sistema linfático, e esses vasos que transportam essa linfa são chamados de vasos linfáticos, né? Bem, a gente está vendo aqui o sistema circulatório, um sistema fechado, formado por esses vasos, e onde tem centralmente uma bomba biológica, que é o coração, que simplesmente a grande função dessa bomba biológica, gerar pressão, movimentar esse humor, que é o sangue, tá? Para que ele seja conduzido e ele retorne novamente essa bomba aos tecidos. Ele seja conduzido para os tecidos e retorne novamente ao coração, tá? Essa bomba biológica, tá, gente, ela proporciona dois tipos de circulação, né? Uma que é conhecida como pequena circulação, né? E a outra que é conhecida como grande, ou circulação pulmonar, e a outra que é conhecida como grande circulação, ou circulação sistêmica, né? A circulação pulmonar, como a gente sabe, ela inicia no átrio direito, ou seja, o sangue retorna ao coração muito pobre em oxigênio, né? Rico em resíduos e metabólitos, né? E aí ele sai do átrio direito, da câmara atrial direita, para a câmara atrial ventricular direita, e aí ele percorre um pequeno percurso, em torno de 30 centímetros no máximo, e vai ao coração, um órgão fundamental na transformação, né, desse sangue em um sangue oxigenado, ou seja, ele vai liberar oxigênio e vai reter CO2 desse sangue. Esse sangue retorna ao coração, através do átrio, o átrio esquerdo, e aí a gente tem o término da pequena circulação, né? A gente tem o término da pequena circulação, e aí esse sangue já está retornando ao coração, no átrio direito, sangue oxigenado, né? Bem, esse sangue sai do átrio direito, vai para a câmara ventricular esquerda, e aí a gente tem o início da grande circulação. Por que grande circulação? Porque ela é uma circulação sistêmica, né? Ela alcança capilares lá do couro cabeludo, da minha cabeça, até a unhazinha lá do meu dedinho no pé, tá? E aí, essa grande circulação circula, nutre todas as células e retorna ao coração novamente para o átrio direito. O sangue que já vem, já pobre em oxigênio, com bastante resíduos metabólicos, e aí a gente tem um término da grande circulação sistêmica, tá? Então, a gente está vendo que realmente é um sistema fechado, formado por túbulos, e que tem centralmente uma bomba biológica, que é o coração. Só reforçando para vocês que esse sangue chegando ao coração, olha, ele sofre, né, a mudança, né, a troca gasosa, né, oxigênio, e libera dióxido de carbono para o pulmão, e o oxigênio retorna para o sangue, oxigenando esse sangue, e a gente tem a grande circulação. Bem, o coração, gente, ele é um órgão, que eu já falei para vocês, uma grande função dele é ser uma bomba biológica. Ele é um órgão que vem, ele é em forma de cone, tá? Ele está imediatamente anterior, tá? Imediatamente anterior à caixa torácica e ao externo, tá? É um órgão pequeno, para vocês terem uma ideia, o coração, cada um coração individualmente, ele tem mais ou menos o tamanho da mão, do punho da mão fechada, tá? E é um órgão que, apesar de pequeno, ele tem uma demanda de trabalho muito, muito grande. O coração, ele bate em média em torno de 100 mil vezes por dia, tá? Isso, e ele acompanha a demanda do teu corpo, né? Se tu precisa de mais metabólitos, mais oxigênio, ele vai
impulsionar menos. Se precisa de mais, em caso, por exemplo, de uma atividade física, de uma descarga adrenérgica, ele vai produzir mais batimento, para eliminar, projetar mais sangue, para nutrir mais o tecido. Então, ele funciona de acordo com a demanda do teu organismo. Esse batimento cardíaco é de acordo com a demanda do teu corpo, tá? Então, bora lá. Ele tem um tamanho de uma mão fechada, né? Ele é envolvido, ele está dentro de uma cavidade ventral do corpo, que é a cavidade pericárdica, tá? Que a gente vai abordar agora um pouquinho, e essa cavidade pericárdica, ela está dentro, tá? De uma região conhecida como mediastino, tá? O coração é uma bomba biológica, e do ponto de vista embrionário, ela é considerada um vaso modificado. E nessa modificação, essa câmara, tá? Esse vaso, houve a formação, na realidade, de 4 câmaras. 2 câmaras atriais e 2 câmaras ventriculares. As câmaras atriais, elas são consideradas, do ponto de vista fisiológico, câmaras de descarga, tá? Elas descarregam esse sangue para uma outra câmara, que são as câmaras ventriculares. Já as câmaras ventriculares são consideradas, do ponto de vista fisiológico, câmaras de propulsão, de impulsão, tá? São elas que geram sangue, impulsionam o sangue para início da circulação pulmonar e início da circulação sistêmica, tá bom? Então, bora lá, vamos falar um pouquinho do pericárdio, porque é uma estrutura muito importante que envolve o coração. Quando o cirurgião abre o peito de um paciente, né, tórax de um paciente, ele, obviamente, ele não consegue visualizar o coração em si, o órgão em si. O que ele visualiza é um tecido enorme envolvendo, né, o coração, que na realidade, ali é o saco pericárdico, né, na hora que ele rebate as costelas, ele está vendo o saco pericárdico, tá? Então, para ter acesso ao coração, ele teria que abrir o saco pericárdico, e aí sim, ele veria o coração. E essa imagem aí, eu acho uma imagem muito didática, que eu peguei de um livro que mostra que o desenvolvimento do órgão, do ponto de vista fetal, né? Quando o órgão está desenvolvendo. O que vocês estão vendo, esse espaço grande aí, na figura A, é a cavidade pericárdica, que é a cavidade ventral, essa cavidade ventral do corpo. E vocês percebem que, à medida que o órgão vai crescendo, se desenvolvendo, ele vai tomando essa cavidade pericárdica aí, ó. Ele vai tomando essa cavidade pericárdica, e vocês percebem que a cavidade pericárdica, ela é toda envolvida por essa primeira membrana aí, olha, tá? À medida que o órgão vai se desenvolvendo na figura B, a porção, né, a membrana que está envolvendo a porção externa da cavidade, ela é conhecida como porção, a porção que envolve, perdão, o órgão, tá? O órgão, que é o coração, é a lâmina visceral do pericárdio seroso. Por que visceral? Porque ele está envolvendo a víscera, né? Já a porção que está envolvendo a cavidade, como vocês estão vendo aí na figura B, ela é chamada porção parietal do pericárdio seroso, tá? Quando o órgão está completamente formado, o que a gente observa? A gente observa que toda essa cavidade se tornou um pequeno espaço que faz parte, é a cavidade pericárdica, faz parte da cavidade ventral, aí é a cavidade ventral que sobrou, vamos dizer assim, sobrou, que não foi preenchida, tá? Essa cavidade ventral, ela tem, na realidade, a formação de um líquido constante, em torno de 10 a 20 ml desse líquido é produzido pelo próprio pericárdio seroso, tá? E tem uma função importante, porque esse líquido ajuda a lubrificar, tá certo? As camadas durante o batimento cardíaco. A gente sabe que o coração é um órgão pulsátil, tá? Então há atrito, então esse líquido ajuda muito a diminuir esse atrito, tá? E a gente tem o quê? A porção externa, tá vendo? Aqui, olha, é a porção parietal do pericárdio seroso. E a porção que envolveu o coração é a porção visceral do pericárdio seroso. E o espaço. Mas vocês percebem também que externamente, olha, ligado ao pericárdio seroso, a porção parietal do pericárdio seroso, a gente tem uma outra camada, um outro tecido, que é tecido conjuntivo, extremamente rico, muito mais rico em colágeno, muito mais denso, que é o pericárdio fibroso, tá? Quando eu falei para vocês que quando o cirurgião abre o peito do paciente e vê aquele saco, que é o saco pericárdico,
O que ele está vendo ali é a adesão entre o pericárdio fibroso aderido à porção parietal do pericárdio seroso, que juntos formam o resistente saco pericárdico, tá bom? Só uma observação que eu acho interessante, que processos inflamatórios, infecciosos inflamatórios nessa região aqui, olha, nesse líquido aqui, por patógenos, por por um parasito, por qualquer coisa desse tipo, levam a processos conhecidos como pericardite, tá bom? Só mostrando aqui uma analogia que eu acho muito interessante, a gente tem essa analogia do balão de gás, né, com a mão e o pulso, onde o pulso seria os grandes vasos, a mão seria o coração, o balão, tá? Eu estou enfiando a mão dentro do balão, e aí o que eu estou vendo aqui, olha, eu estou vendo que essa porção aqui ligada à mão, que seria o coração, fazendo uma analogia com o coração, seria a porção visceral do pericárdio seroso, e a porção, esse espaço aqui é a cavidade pericárdica, que tem líquido, né, e a porção externa aqui, olha, aqui, a cavidade, é a porção parietal do pericárdio seroso, tá? E a gente tá vendo aqui nessa imagem aqui, olha, nessa visão sagital aqui do tórax, né, essa linha azul aqui, olha, aderida a essa porção aqui vermelhinha, tá vendo, olha, tá? Que é a porção parietal do pericárdio seroso, e o verde seria o pericárdio fibroso. Esses dois juntos formam o saco pericárdico. O pretinho seria a cavidade pericárdica, e esse mais rosa claro aqui seria a porção visceral do pericárdio seroso, né, que na realidade ele é tão aderido ao coração que ele se torna a primeira, uma das camadas do coração, a mais externa, que é o epicárdio, tá bom, gente? Então, acho que ficou clara essa questão do pericárdio, anatômica do pericárdio. Só mostrando para vocês que a porção, o pericárdio, né, que essa cavidade ventral só localizada na região do mediastino, isso aqui é um corte sagital, um corte, perdão, horizontal, né, e aí, coronal, e aí eu tenho uma visão anterior aqui, mostrando a cavidade pleural, certo? E aqui do lado do mediastino, certo? Bem, bora lá. Só rapidinho mostrando o mediastino superior, aqui, essa partezinha aqui de cima é o mediastino superior, né, a gente consegue ver, numa visão lateral do mediastino superior, a gente consegue ver estruturas como o arco da aorta, traqueia. A gente tem aqui o mediastino inferior, que é essa porção aqui, olha, mais inferior, a gente já consegue, numa visão lateral, a gente consegue ver todo o coração, diafragma, o esôfago inferior, a porção inferior do esôfago, a porção descendente da aorta, tá? Numa visão posterior, a gente só consegue ver as vértebras, né? E numa visão anterior, a gente consegue também visualizar no mediastino, além do coração, grandes vasos, traqueia, esôfago e o timo, tá bom? Isso só para ficar assim, ter uma anatomia mais topográfica para vocês. Bora lá. Gente, vou falar muito rápido sobre essa questão da anatomia microscópica, porque isso aí vocês veem muito, vão ver com muito mais detalhes na histologia. Mas é importante a gente falar um pouco, já que a gente está falando da anatomia do coração, a gente falar um pouquinho sobre a anatomia microscópica, e principalmente porque na fisiologia isso é muito importante, tá bom? Então, a gente está vendo aqui um pedacinho do coração que foi tirado, né, cortado, e ele ampliou, né, ampliou aqui, olha, e ele pegou uma porção do miocárdio e mostrou um corte histológico desse miocárdio, tá certo? Bora lá. O que a gente está vendo aqui, né? Primeiro que a gente está vendo que no corte histológico, a gente tem uma semelhança muito grande, né, na morfologia, na histologia, né, do tecido, parte morfológica, a gente tem uma semelhança muito grande do músculo cardíaco com o músculo esquelético. Isso se dá, gente, porque se vocês observarem aqui, olha, a musculatura cardíaca, ela também é dividida em sarcômeros,
como é o músculo esquelético, ou seja, onde tem aquelas bandas, né, a sobreposição de actina, miosina. Então, realmente, ela toma esses aspectos aqui, ó, pelos sarcômeros, tá, como se fosse uma musculatura estriada, tá. Então, ó, tá vendo, ó, muito parecido, tá. Então, mas o que é interessante a gente saber é que, basicamente, o que a gente tem, né, de parecido o músculo esquelético com o músculo cardíaco é só realmente a distribuição desses sarcômeros, né, a morfologia realmente, porque são órgãos, ou seja, são músculos completamente diferentes do ponto de vista funcional, né. Primeira coisa, vou falar muito rápido, porque isso é bem fisiologia e a gente está na anatomia, apesar de ser um curso de fisiologia. A primeira coisa que a gente pode falar é que as células cardíacas, elas são muito menores, elas são em torno de 10 a 50 micrômetros, enquanto a muscular é de 100 micrômetros, tal. Então, são células muito menores, tá? As células musculares cardíacas, elas são células que elas não conseguem praticamente desenvolver nenhuma atividade de contração em situação de anaerobiose, ou seja, elas são extremamente aeróbicas, tá? Então, isso do ponto de vista funcional quer dizer o quê? Sem oxigênio, o músculo cardíaco não contrai, tá? Além disso, outra diferença gritante em relação ao músculo esquelético. Vocês lembram dos túbulos T, aqueles túbulos que, lembra da musculatura esquelética, como é que ela contrai, o potencial de ação chega pela placa motora e é levado ao túbulo T, que está lá dentro da célula, que resgata o cálcio, aí o cálcio vem, se liga ao receptor e a ligação da quitina com a miosina e o deslizamento, e aí ocorre a contração muscular. No músculo cardíaco, a gente sabe que os túbulos são muito pequenos, o potencial de ação muitas vezes não chega o suficiente no meio intracelular, ele não chega profundamente no intracelular, resgatando o cálcio, ele tem essa barreira anatômica. Então, o que acontece, gente? Isso do ponto de vista funcional, bora lá, do ponto de vista fisiológico, o músculo cardíaco não consegue puxar cálcio do meio intracelular. Então, do ponto de vista funcional, isso diz o seguinte: o músculo cardíaco, a contração da musculatura cardíaca é totalmente dependente dos níveis de cálcio do meio extracelular, tá? Então, em outras palavras, não tendo cálcio no meio extracelular, esse músculo não contrai, tá? Ele não tem como contrair. O músculo cardíaco, ele é um músculo muito, apesar do músculo esquelético ser um músculo muito irrigado, o músculo cardíaco é muito mais irrigado, tem muito mais vaso sanguíneo que o músculo cardíaco. Então, as diferenças são muitas, eu acho que talvez vocês vão ver isso na fisiologia, mas são músculos, eu fiz questão de mostrar para vocês que são músculos muito diferentes, e por conta disso, morfologicamente são muito diferentes, por conta disso eles têm funções muito diferentes, tá bom? Então, bora lá, bora voltar aqui ali, olha, nesse corte histológico, bora analisar da parte externa para a parte interna. O que eu teria aqui, olha, primeira camada, essa primeira camadinha, o que seria isso aqui? Ó, aqui, aí depois eu tenho um espaço, aí depois eu tenho aqui uma musculatura, né, um tecido e tal. Então, essa primeira camada aqui, na realidade, é a união entre a camada fibrosa densa, que é o pericárdio fibroso, tá? E a porção parietal do pericárdio seroso, do pericárdio seroso. Então, isso aqui seria o saco pericárdico, tá? O resistente saco pericárdio. Pericárdio fibroso, mais a porção parietal do pericárdio seroso. Aqui eu tenho um espaço. Que espaço é esse? A cavidade pericárdica, né? Que produz líquido, tal, aquela coisa toda que eu falei para vocês, né? Logo depois, gente, eu tenho essa segunda camada, que a cavidade pericárdica, que eu falei para você, a segunda camada, que é o miocárdio. O que é o miocárdio? Na realidade, é uma camada riquíssima em miocardiócitos, que são as células cardíacas, né? Milhões de miocardiócitos, muito inervada, muito nervo e muito vaso sanguíneo, tá? E a terceira camada, que é a camada mais interna, a partir daqui eu tenho a luz, né, das câmaras atriculares e ventriculares,
né, dos átrios e ventrículos, que essa última camada, que é um tecido conjuntivo frouxo, que é o endocárdio, tá certo? Que é o endocárdio. Ah, desculpa, eu sabia que estava esquecendo de alguma coisa, né? Depois da cavidade pericárdica, eu tenho aquela camada da cavidade pericárdica que envolve o coração, lembra que eu mostrei? Que na realidade é a porção visceral do pericárdio seroso. Mas ela está tão aderida ao miocárdio que ela é considerada a primeira camada do coração, que é o epicárdio, tá? Então eu tenho o epicárdio, o miocárdio e o endocárdio, que é o que vocês estão vendo aqui, ó. Tá? Que é o que vocês estão vendo aqui, olha. Né? Aqui eu teria o epicárdio, o miocárdio, tá? E aqui é mais a porção mais interna, o endocárdio, que ela é contínua, olha. Aqui, olha, com o tecido, o endotélio das válvulas e dos vasos sanguíneos também, tá? Que é o endocárdio, ok? Eu esqueci de falar uma coisa importantíssima. Bem, isso aí é importante na fisiologia. Olha a característica dessas células. Quando eu falei daquelas características que eu falei, dos tubos T, de ser um órgão muito mais vascularizado, de total atividade aeróbica, aquela coisa toda, tem outra característica fundamental do músculo cardíaco, tá? É que ele apresenta, que é única do músculo cardíaco, que ela apresenta os discos intercalados, tá? É uma estrutura única dos músculos cardíacos. O que são esses discos intercalados? São essas estruturas formadas por demossomos, tal, que simplesmente elas aderem, elas estão localizadas e elas promovem a adesão, tá certo? Entre um sarcômero e outro, olha aqui, tá? Entre um sarcômero e outro, fazendo com que o potencial de ação desenvolvido, por exemplo, em um desses sarcômeros, ele passe rapidamente, imediatamente a um outro sarcômero, tá? Então, é como se uma única célula dessa que despolariza, todas as outras células são rapidamente despolarizadas. Além disso, que ajudam muito, existem, né, no processo, né, são as junções comunicantes, as chamadas junções gaps, que são esses espaços aqui onde os íons, tá, passam muito rapidamente, sódio, potássio, cálcio, passam muito rapidamente para as junções. Então, os discos intercalados, eles permitem uma capacidade muito importante que a gente vai ver lá quando a gente for ver rapidinho um ciclo cardíaco, né, que é que o coração funcione. Isso é muito utilizado na fisiologia, como um sincício funcional. O que é um sincício funcional? É uma contração de uma massa funcional de células. É como se o coração, uma única célula do coração, tá, permitisse uma contração imediata de todas as células, tá? Ou seja, como se o coração, ele se comportasse como se houvesse contração de uma massa total de células ao mesmo tempo. Isso se dá exatamente por conta dos discos intercalados e das junções gaps. Os discos intercalados são estruturas únicas das células cardíacas, tá? Vocês vão ver isso na fisiologia, tá ok? Então, a gente viu aqui as estruturas anatômicas internas, né, mais microscópicas, que é o epicárdio, o miocárdio e o endocárdio. Bora lá. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre realmente a parte anatômica, a parte mais externa, que é a orientação e configuração externa do coração. O coração, primeiro, que ele está localizado imediatamente após o externo, né, e as costelas. E aí, gente, se eu fizer hoje, tá, um corte sagital, certo? Eu não vou conseguir, tá, dividir esse órgão, o coração, em duas partes iguais. Não tem como. Por quê? Simplesmente por essas três questões, essas três orientações e configurações. Primeiro, o coração localiza-se levemente à esquerda, aqui está a minha linha média, tá? O coração se localiza à esquerda dessa linha média, tá?
Segundo, além de se localizar à esquerda da linha média, ele não está no ângulo reto. Ele está no ângulo, perdão, ele não está no ângulo reto, ele está no ângulo oblíquo, tá? Além dele estar desviado, ele está no ângulo oblíquo. E terceiro, além dele estar desviado no ângulo oblíquo, ele está rodado, tá? Então, eu jamais conseguiria dividir o órgão em partes iguais. Então, como eu falei para vocês, ele está logo assim atrás, né, por trás das cartilagens das costelas e principalmente atrás aqui do externo, né. B, vem, baseado em uma divisão aqui, ó, do meu eixo médio, tá, a gente vê que claramente ele se desvia aqui para a esquerda, né, e ele está localizado, né, a base desse coração, ele está localizado mais ou menos na terceira cartilagem costal, tá, onde nessa porção aqui, olha, eu tenho a base do coração, onde estão inseridos os grandes vasos e também as câmaras atriais, a câmara atrial direita e a câmara atrial esquerda, tá. Eu tenho, na porção inferior, tá, o ápice do coração, ele é uma porção inferior, no ângulo, né, o ápice está no ângulo bem oblíquo, tá, é arredondado, tá, e ele está desviado, ele está mais ou menos em torno da quinta cartilagem costal, né, o ápice do coração, ele está desviado do eixo longitudinal aqui, ó, aqui na base, em torno de 1,2 centímetros, desviado, no ápice em torno de 7,5 centímetros, desviado. Coração, gente, da base ao ápice, ele tem em torno de 12,5 centímetros, em média, as pessoas. No homem, às vezes, é um pouco maior, na mulher, um pouco menor, 13 centímetros, na mulher, 12 centímetros, depende muito da estatura do indivíduo, tá bom? Bem, isso aqui é o que eu falei para vocês, a base do coração, ele está desviado, o ápice está no quinto espaço costal, né, em relação à linha média, tá? Está desviado em 7,5 em relação à linha média, tá? Bora lá. Com relação ao ângulo do coração, a gente sabe que além dele estar desviado, ele tem um ângulo oblíquo, tá? Ele não está reto, ele não está reto, ele está no ângulo oblíquo, tá? A base e o ápice. Ele não está reto, ele está oblíquo. Então, baseado nessa posição, a gente tem aqui as margens do coração. O que eu tenho na margem superior do coração? Eu tenho os grandes vasos e as câmaras atriais, como a gente falou, né? O que eu tenho na margem direita do coração? Eu tenho, basicamente, o átrio direito, né? E um pouco aqui, olha, do ventrículo direito. O que eu tenho na margem esquerda do coração? O átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. E o que eu tenho na margem inferior do coração? Praticamente, gente, todo o átrio direito. Não tem um átrio esquerdo? Tem. Eu não posso dizer que eu não tenho, porque na margem inferior eu tenho um pedacinho aqui, olha, do ápice do coração, e a gente sabe que o ápice do coração já faz parte do ventrículo esquerdo, né? Então, essa porção do ápice já é ventrículo, tá? Então, na margem esquerda eu tenho eu visualizo todo o ventrículo direito e uma pequena porção do ventrículo esquerdo, tá bom? Bora para a terceira característica em relação à configuração. Além dele estar, vê só, ele está desviado em eixo longitudinal, ele está torcido, tá? Se ele está torcido, então eu digo que esse coração, a gente pode estudar as faces agora, né? Se ele torceu, tá? O que eu consigo visualizar nessa visão que eu estou acabando de ver aí, tá? Essa visão que é uma visão anterior. Ela é anterior, estou olhando assim de frente para o coração, uma visão anterior. Essa face, como a gente sabe que o coração está logo por trás do externo e das costelas, a gente chama essa face anterior de face externo-costal, tá? Então, o que a gente vê na face externo-costal? Bora lá. Aqui mesmo, vamos lá. Eu consigo visualizar como ele está torcido, ó, assim, ele está torcido, eu praticamente só consigo visualizar o átrio direito e o ventrículo direito, tá? Na face externo costal. Então, se eu olhar o coração assim, em frente,
O que o cirurgião vai olhar quando vê esse coração é o átrio direito e o ventrículo direito, tá bom? Bora para a face posterior. Então, eu estou vendo agora o coração assim, ó, na face posterior, certo? Então, o que eu vejo na face posterior do coração? Essa face, ela é também conhecida, tá? Porque, vê só, como o coração, ele está sobre o diafragma, e ele está deitado sobre o diafragma, tá? Toda essa porção posterior está sobre o diafragma, tá? E o nome também de face diafragmática, tá certo? Ou face inferior, né? Que é inferior, perdão. A região da... então, o que eu tenho na face inferior? Eu tenho, olha, todo o ventrículo, toda a porção aqui posterior do coração, tá? Que é átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, e também, olha, gente, ventrículo direito. Ventrículo direito, ventrículo esquerdo e átrio esquerdo. Está na face posterior ou diafragmática do coração. A gente chama atenção para essa face pulmonar, porque a gente, como o coração, ele está bastante desviado no ângulo oblíquo, né? Principalmente o ápice, olha, ele está desviado em torno de 7,5 a 8 centímetros da linha média. O ventrículo esquerdo, ele empurrou aqui, olha, bastante o pulmão, formando uma superfície, né, mais profunda, a superfície medial, uma depressão muito profunda aqui, né, e essa face aqui, olha, é conhecida como face pulmonar, tá? Face pulmonar. Bem, além disso, do ponto de vista anatômico, vocês lembram que o coração é um vaso modificado, né, do ponto de vista embrionário, e aí, nessas divisões, tá, formaram-se câmaras, e, obviamente, houve divisões dessas câmaras, e na formação dessas câmaras houve a formação dos sulcos, né, porque a gente divide, assim, na divisão entre o átrio direito e o átrio esquerdo, a gente tem um sulco, que a gente não consegue visualizar por quê? Porque estão inseridos os grandes vasos, tá? Só que a gente realmente dissecasse tudo, a gente conseguiria ver o sulco interatrial, tá? A gente tem aqui, olha, um outro sulco, né, que ele divide, que é chamado sulco coronário, que ele divide as câmaras atriais, direita e esquerda, das câmaras ventriculares, direita e esquerda, tá? Eu também tenho um sulco aqui, olha, que divide os ventrículos, né? Só que divide mais, e a visualização é anterior, tá? Esse sulco é chamado sulco interventricular anterior. Na face posterior diafragmática, que é essa face externocostal anterior, na face diafragmática posterior, esse sulco é o sulco interventricular posterior. Esses sulcos não são visíveis, por quê? Porque existe nesses sulcos, uma grande quantidade de tecido gorduroso, que tem um papel importante na manutenção do metabolismo energético do coração, e além disso, gente, percorrem nesses sulcos uma grande quantidade de vasos, tanto artérias como veias, tá? Isso aqui é só para a gente brincar um pouquinho e aprender, por exemplo, a veia cava superior e inferior, tá? A gente vai estudar agora os vasos associados ao coração. A gente sabe que tem muito vaso associado ao coração. Então, as veias cavas superiores e inferiores. Qual a função delas? Traz sangue venoso do corpo para o átrio direito. Tronco pulmonar. O que é que esse vaso faz? Tronco, tá? É a denominação que se dá a uma artéria de grande calibre, né? Então, a gente tem numa árvore o tronco, e do tronco saem inúmeros outros ramos. Então, o tronco é aquele ramo espesso, tá? O tronco pulmonar, que é uma artéria, qual é a função dela, gente? O que é que ela faz? Ela leva sangue para a artéria pulmonar direita e esquerda, aquele sangue que chega ao coração, perdão, ao pulmão. Ela leva sangue de onde? Do ventrículo direito para os pulmões. Veias pulmonares, bora lá, as veias pulmonares. O que é que esses vasos fazem? Trazem o sangue pulmonar do pulmão para que câmara? Átrio esquerdo. E a artéria aorta, o que é que ela faz? Leva sangue para o corpo, tá? Então, elas estão aqui, olha, eu retirei o coração, retiramos o coração aqui, olha, tá? Então, que vaso seria isso aqui, ó? Esse seria o tronco pulmonar, percebem? Onde eu tenho aqui, olha, as artérias pulmonares, tá?
Que vasos seriam esses aqui? Seriam as veias pulmonares que trazem sangue ao coração, tá? Que vaso seria esse aqui? A aorta, tá? Que vasos são esses aqui? Ó, que estão adentrando, estão descarregando para o átrio direito. Veia cava superior, veia cava inferior, tá? Quero chamar a atenção para vocês aqui. Aqui é o ósteo da veia cava inferior, o ósteo da veia cava superior. Quero chamar a atenção a vocês aqui, esse ósteo aqui, olha. Tá? Olha onde é que ele está localizado. Um pouco lateral, mas assim, ao lado, né, do ósteo da veia cava inferior, percebe? Aqui, ó, do átrio esquerdo. Esse aqui é a abertura do seio coronário. Guardem isso, a abertura do seio coronário, que é uma veia, tá? É uma veia, é o ósseo, a abertura de uma veia importante, que é o seio coronário. Então, estão vendo aqui onde é que ela se abre, tá? A gente vai estudar aqui a pouquinho. Rapidamente vamos falar sobre os átrios e ventrículos, são as câmaras ventriculares. Eu falei para vocês que os átrios são considerados câmaras, né, do ponto de vista fisiológico, funcional, de descargas, e os ventrículos, câmaras de impulsionamento, de propulsão, né? Então, o que eu encontro no átrio direito, gente, do ponto de vista anatômico? Quais são as estruturas? Eu tenho ósteos aqui que a gente já viu, olha, o ósteo da veia cava superior, ósteo da veia cava inferior, eu tenho o ósteo do seio coronário, que é uma veia importante do coração. Eu tenho, na porção anterior da parede, sim, eu tenho essa porção expandida, olha, tá? Que é uma porção expandida, bastante flexível, que são as aurículas. Então, eu tenho uma aurícula direita muito grande, que é uma porção expandida do átrio direito. Na porção anterior dessa aurícula, eu tenho os chamados músculos pectíneos. Pecti quer dizer em latim pentes, tá? Então, é em formato de pentes, músculos pectíneos. A porção posterior já é lisa, tá? E eu tenho aqui, olha, esse aqui é o septo interatrial. Eu tenho esse espaço aqui, ó, tá? Esse espaço, ele é chamado, gente, tá? No feto, tá? Ele é chamado de forame oval. Por que é um forame? Ele é uma abertura que existe entre a 5ª semana de vida até o nascimento, tá certo? Isso aí vocês vão estudar na circulação fetal, e que permite que grande parte desse sangue que chegue aqui, olha, ele seja desviado para a circulação sistêmica, não vá para a circulação pulmonar. Por que isso? Não vou entrar em detalhes, mas por que isso é importante? Percebam bem, o pulmão, ele é um órgão totalmente afuncional. Ele não tem a função de troca gasosa. Então, não há necessidade de uma quantidade de sangue. Muito pelo contrário, um nível alterado, aumentado de pressão nesse pulmão vai promover inúmeras alterações, inúmeras lesões, né? A gente está lidando com um órgão em formação. Os alvéolos em si já são muito, muito delicados, né? Vocês imaginam isso em um órgão em formação. Então, o sangue que precisa chegar ao pulmão é uma quantidade de sangue suficiente só para o desenvolvimento do órgão propriamente dito. Isso vocês vão ver na circulação fetal, tá? Mas essa abertura, que é o forame oval, ele ocorre no septo interatrial. Mas ao nascimento, ela se fecha, vocês vão ver isso na circulação fetal, e forma uma cicatriz. Em nós, humanos, adultos, o que a gente tem, nas crianças, o que a gente tem é essa cicatriz, que é conhecida como fossa oval, tá bom? Bora para o que a gente tem agora, do ponto de vista anatômico, no ventrículo esquerdo, tá? Perdão, ventrículo direito, tá? Então, aqui eu tenho essa abertura aqui, olha, tá? Vocês estão vendo que é o ósteo atrioventricular, que é essa abertura. E nessa abertura, o que é que eu tenho, gente? Tá? Eu tenho a fixação de uma válvula, tá? Que a gente vai estudar daqui a pouquinho, não vou entrar em detalhe, que a gente vai ver essa estrutura daqui a pouco. E essa válvula é conhecida como válvula atrioventricular direita, mais conhecida como válvula tricúspide, tá? Por que tricúspide? A válvula, gente, essas válvulas que são projeções de endotélio, tá? As válvulas, elas são inseridas no ósteo atrioventricular, são fixadas, vamos dizer assim, pelo esqueleto fibroso do coração, que a gente vai falar um pouquinho dele quando a gente for estudar válvulas. E a gente sabe que as válvulas projetam essas
essas projeções de endotélio conhecidas como válvulas ou cúspides, tá? Tantas válvulas ou tantas cúspides. A válvula atrioventricular, ela projeta 3 cúspides ou 3 válvulas. Por quê? Exatamente por isso que ela é chamada de válvula tricúspide, porque ela projeta as 3 válvulas ou as 3 cúspides, tá certo? Então, eu tenho a válvula atrioventricular ou a válvula tricúspide. Eu tenho também, no ventrículo direito, eu tenho essas válvulas, elas apresentam, olha, as cordas tendíneas, a gente vai estudar isso quando estudar válvulas, e essas cordas tendíneas são fixadas no ápice dessas projeções musculares aqui, olha, que tem no endocárdio, né, no miocárdio do coração, que são os músculos papilares, percebem? Aqui. Então, veja só, é simples. Se eu tenho 3 válvulas, ou 3 cúspides, eu tenho 3 músculos papilares, tá? Aqui, eu tenho o músculo papilar septal, que está ligado aqui, ó, o músculo papilar que está ligado à região do septo aqui, tá? Eu tenho músculos papilares, perdão, septal está aqui, eu tenho, que é esse aqui também, o músculo papilar septal, os músculos papilares anteriores, tá? Que está aqui, olha, que cortou o tecido, e eu tenho os músculos papilares posteriores, tá? Músculo papilar posterior, músculo papilar septal, músculo papilar anterior, tá? Cada um fixando uma válvula, mas a gente vai entrar isso no maior detalhe das válvulas mais tarde, tá? Além disso, eu tenho todo o tecido, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, olha, todo esse tecido aqui, tá vendo? Ele é cheio de reentrâncias, tá, gente? Daí são as chamadas trabéculas cárneas, então a musculatura é toda cheia de reentrância, toda cheia de, tá? Não é aquela musculatura lisa, lisinha, como a gente está vendo nessa estrutura aqui, olha. Essa estrutura aqui já é essa porção aqui, olha, superior, vamos dizer assim, no ventrículo. Quando o sangue, né, quando ocorre a sístole ventricular, que o sangue é ejetado, tá? Impulsionado, ele passa por essa estrutura aqui lisa, conhecida como cone arterial. Ah, professora, mas por que ela é lisa? Se a gente parar para pensar um pouquinho, gente, as trabéculas, essas reentrâncias, elas ajudam, elas formam atrito. De certa forma, elas ajudam, vamos dizer assim, ajudam a formar um maior nível de pressão, tá? Se a gente for procurar uma função fisiológica. Aqui, sim, precisa ser ejetado, precisa ir para o tronco pulmonar. Não há necessidade de nenhum tipo de atrito, muito pelo contrário. Então, eu tenho uma estrutura lisa, que é o cone arterial, onde esse sangue é projetado para esse outro grupo de válvula, que é a válvula semilunar, formada por 3 válvulas também, mas a gente vai estudar os detalhes mais na frente, as válvulas semilunares do tronco pulmonar, tá bom? Esse sangue é ejetado para cá. Então, são essas as estruturas que eu tenho no ventrículo direito. Mas eu vou falar de uma estrutura única, que só existe no ventrículo direito. A gente vai precisar lembrar dessa estrutura, porque vocês vão estudar o ciclo cardíaco, o complexo estimulante do coração, para entender, né, os impulsos elétricos, as ondas e tal, e aí essa estrutura é muito importante. Eu tenho aqui o septo interventricular, tá? E nesse septo aqui, olha, nessa porção muscular aqui, olha, eu tenho uma fita de músculo, tá vendo, gente? Já na região muscular do septo interventricular, eu tenho essa fita de músculo aqui, olha, que eles chamam essa fita de trabécula septo-marginal. E essa trabécula septo-marginal, ela se fixa, tá certo? No músculo papilar posterior. Anterior ou posterior, deixa eu lembrar. No músculo papilar posterior, tá? Essa trabécula cárnea, trabécula septo-marginal, perdão, ela se fixa no músculo papilar posterior, tá? Na base do músculo papilar posterior. Essa estrutura é única, ela existe só no ventrículo direito, tá? E essa estrutura, a gente vai ver que ela tem uma função muito importante no ciclo cardíaco, porque quando o potencial de ação passa por aqui, ela aciona a trabécula septo-marginal e ela vai promover, tá, o acionamento, a ativação
das válvulas atrioventriculares, tá bom? Mas a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, é importante você saber agora que essa estrutura anatômica, ela só existe no ventrículo direito, apesar dela acionar as válvulas atrioventriculares, tanto direita quanto esquerda, tá bom? Essa é uma imagem que eu acho linda, de um coração, de um mamífero, não sei se é humano, mas é um mamífero. Então, a gente tem aqui a musculatura cheia de trabéculas cárneas, a gente tem a projeção aqui de um músculo papilar, percebe? As cordas tendíneas ligando o ápice desse músculo papilar a uma válvula, ou a uma cúspide, tá? Uma válvula ou uma cúspide, tá vendo? O que são cordas tendíneas? São projeções de colágeno, ok? Então, eu tenho no direito o músculo papilar septal, o músculo papilar posterior e o músculo papilar anterior, tá bom? Bora lá. E agora vamos ver o que a gente tem, por exemplo, no átrio esquerdo. São as mesmas estruturas? Tem alguma diferença? Vamos falar basicamente das diferenças, tá bom, gente? Porque as estruturas são as mesmas. O que eu tenho no átrio esquerdo? Eu tenho os ósteos das veias pulmonares, percebem? Olha, as veias pulmonares entrando aqui na face diafragmática, ó, ou face posterior. Então, eu tenho os ósteos das veias, eu tenho aqui, olha, na visão anterior, eu tenho uma aurícula, à esquerda, mas percebam que a aurícula, ela é muito menor do que a aurícula do átrio direito, ela é bem menor, tá certo? E, olha, eu tenho aqui ó, o forame ou a fossa oval, mesma coisa, né? Porque tem comunicação entre os dois átrios, tá? E eu também tenho fixado no ósteo atrioventricular uma outra válvula, tá? Só que essa válvula a gente vai ver agora no ventrículo que ela tem as mesmas estruturas, mas ela tem um pouquinho de alguma diferença. Então, basicamente a diferença é essa, tá? Os ósteos, né? A aurícula é muito menor, tá? E os ósteos das veias pulmonares. Bora lá. Aqui, olha, no átrio direito, eu falei para vocês que o ósteo atrioventricular tem fixação de uma válvula aqui pelo esqueleto fibroso do coração. Essa válvula é chamada de a válvula atrioventricular esquerda, ou válvula bicúspide, ou ainda mais conhecida no meio médico como válvula mitral, tá certo? É uma válvula que quem for ser cardiologista ou quem for para essa área vai ter que estudar bastante, porque das patologias valvares, tá? Grande parte, gente, tipo 70%, 80% das patologias, elas ocorrem exatamente nessa válvula, na válvula mitral, tá? Então, bora lá. Vamos estudar um pouquinho melhor aqui no ventrículo. No ventrículo esquerdo, quais são as diferenças? Quais são as estruturas que eu tenho no ventrículo esquerdo que são diferentes do ventrículo direito? Bem, uma a gente já sabe. A gente não tem a trabécula septo-marginal no ventrículo direito. Aqui está o septo, tá vendo? O septo interventricular, eu não tenho aquela banda muscular que eu chamo de trabécula septo-marginal do ventrículo esquerdo. A válvula fixada, ela apresenta, na realidade, só 2 folhetos de válvulas, ou 2 folhetos de cúspides, tá? Por isso que ela é chamada de válvula bicúspide, tá? Então, olha, se eu tenho só 2 folhetos de cúspides ou de válvulas, eu também só tenho 2 músculos papilares, os músculos papilares anteriores e os músculos papilares posteriores. O tecido é todo formado de trabéculas cárneas, tá? Todo formado de trabéculas cárneas, e essas trabéculas, elas são muito mais intensas, muito mais grosseiras do que as trabéculas cárneas. As entrâncias são muito maiores, tá? Do que provavelmente, aquilo que eu falei para vocês, por ser uma estrutura, uma câmara de geração de muito mais pressão, tá? Então, muito mais atrito. Então, bora lá. O que eu vou abordar aqui para vocês? Interior do ventrículo esquerdo, as trabéculas, não há trabécula septo-marginal, já coloquei isso para vocês, tá? Assim. E aí, olha, aqui a gente tem uma situação de diástole ventricular, que a gente vai explicar um pouquinho, né? Onde há o relaxamento da musculatura ventricular. Eu estou falando do esquerdo agora, tá? E a gente tem aqui a sístole ventricular, quando esse ventrículo está contraindo.
Na contração, a gente sabe que esse sangue está sendo ejetado sob pressão, e esse sangue se direciona aqui, olha, tá? Para essa porção aqui, onde a gente tem aqui a formação, o desenvolvimento de uma outra válvula, que é a válvula, é uma válvula semilunar formada por 3 folhetos, que é a válvula da aorta, tá? Bem, aqui eu tenho, e aqui, logo aqui, depois da válvula da aorta, eu tenho a porção ascendente da aorta. Então, tem uma estrutura aqui que eu vou falar agora para vocês, que ela é muito, muito, muito importante, que é o seio da aorta, tá? Que são esses espaços aqui, ó, o seio da aorta, são esses espaços, essas bolsas, posso chamar essas assim, tá? E elas têm um papel muito importante. Vejam bem, em média, né, um indivíduo vive em média 70 anos, por exemplo. O coração é um órgão de uma demanda absurda de trabalho, 100 mil batimentos por dia. Vocês imaginaram durante 70 anos, tá? Essa abertura, né, esse impulsionamento o tempo todo, o possível atrito que ocorreria, tá certo? Desses folhetos aqui das válvulas, tá certo? No endotélio da aorta, o tempo todo, havendo essa abertura e esse atrito. Os seios da aorta têm um papel fisiológico extremamente importante, tá, gente? Em evitar que haja, simplesmente, o cobalamento, tá? Da válvula semilunar com o endotélio, com a parede da aorta, tá? Então, ela forma esse espaço e ela evita isso. Então, é um papel bem importante. Além disso, tá? A gente tem no seio da aorta, né, os ósteos das artérias coronárias, que são as artérias, gente, que vão promover toda a irrigação do coração, a origem de toda a irrigação do coração, que é um órgão que tem uma demanda energética absurda, que precisa de um fluxo sanguíneo enorme, e toda a origem dessas artérias acontecem, tá, no seio da aorta, no ósteo da artéria coronária esquerda e no ósteo da artéria coronária direita, que estão no seio da aorta, tá? A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Existem diferenças entre o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo? Anatômicas, claro, obviamente, vocês já conseguem ver daí, olha, na imagem, né? Um corte sagital e um corte coronal. Então, percebam claramente, tá, gente, a espessura, essa gritante essa diferença, olha, o septo interventricular, olha a espessura da parede do ventrículo direito em relação ao ventrículo esquerdo, tá? O sangue, quando chega aqui no ventrículo direito, gente, na câmara ventricular esquerda, né, e ocorre a sístole ventricular direita, esse sangue é ejetado pelo cone e vai para o tronco pulmonar, lembra? O tronco pulmonar e para ser direcionado aqui, ó, o tronco pulmonar para ser direcionado ao pulmão, que a gente sabe que esse sangue, né, tem que chegar ao pulmão, tá, em uma pressão relativamente baixa, não é verdade? A gente tem o quê? A gente tem capilares, os capilares alveolares são capilares com diâmetro de uma hemácia, né? Então, o nível de pressão exercido sobre esses capilares tem que ser muito bem controlado, muito reduzido, né? Então, a pressão aqui é muito, realmente, exercida aqui, tem que ser muito menor. Então, isso é uma situação completamente diferente em relação ao ventrículo, à circulação agora que o ventrículo esquerdo vai proporcionar, que é uma circulação sistêmica, né? Esse sangue aqui, ele precisa chegar a todo o corpo, todo o organismo. Então, olha a espessura dessa musculatura, porque o nível de pressão gerado aqui é muito maior. E numa situação de demanda, como, vou dar exemplos, você está correndo de um ladrão, de um animal, você está tendo uma descarga enérgica por qualquer situação, você está fazendo uma atividade física, tá? A tua demanda energética, ela pode ser, né, a demanda sanguínea, ela pode ser 9 vezes maior do que você em repouso. Então, a pressão exercida nessa câmara é extremamente alta. Então, a gente tem uma espessura muito maior. Só uma parte interessante é que a pressão exercida aqui, ela é tão maior em relação ao ventrículo direito, a ventrículo esquerdo em relação ao ventrículo direito. Se vocês observarem nesse sulco coronal, aqui, nesse corte coronal, o ventrículo esquerdo, o ventrículo direito, na realidade, ele forma como se fosse, a gente tem essa percepção, é como se ele formasse uma bolsa, tá vendo? Aderindo ao ventrículo, assim, uma bolsa, como se o ventrículo esquerdo estivesse segurando essa bolsa, entendeu?
E a gente sabe que a contração, tá? Tanto do ventrículo direito quanto do esquerdo, mas a contração, né? As sístoles ventriculares, ela se dá no sentido ápice-base e no sentido látero-medial. Então, pensa numa pasta de dente, eu sempre faço essa analogia com os alunos. Pensa numa pasta de dente que você está projetando, fazendo um acionamento no sentido da ponta da pasta para cima e também do lado. Isso ao mesmo tempo. É exatamente assim que ocorre a contração da musculatura cardíaca. Ápice, base, látero, medial, tá? E por conta da pressão aqui do ventrículo esquerdo ser muito, muito mais intensa e muito maior, tá? Infartos, ou seja, lesões de infarto provocadas por infartos no ventrículo direito, elas são muito menos, vamos dizer assim, muito menos fatais, né? E elas podem levar, mesmo elas sendo às vezes sérias, elas podem não levar ao óbito do paciente de imediato, ou seja, ela pode não ser um infarto súbito, né? Porque exatamente por isso, porque a contração do ventrículo esquerdo ela é tão poderosa que ela pode simplesmente, com essa contração, tá? Ela empurra, tá? E ela ajuda, tá? A promover essa ejeção do ventrículo direito para o tronco pulmonar, ou seja, o paciente, mesmo tendo um infarto grave, ele não chegaria a óbito de imediato, por conta da força da contração ventricular, tá? Então, os estudos mostram que, geralmente, os infartos a nível de vasos do ventrículo, trombos do ventrículo direito, eles são menos, assim, menos prejudiciais, menos fatais do que do ventrículo esquerdo, tá? Bora lá. Agora a gente vai falar de uma estrutura muito importante, que eu já citei para vocês as estruturas anatômicas, que são as válvulas atrioventriculares. As válvulas, perdão. Vamos estudar primeiro as válvulas atrioventriculares, depois as válvulas semilunares, tá? A da aorta e da tronco. Iniciando, a gente fala que as válvulas, elas não são formadas só pelos folhetos, tá, gente? Os folhetos é uma das estruturas das válvulas. Na realidade, a válvula inicialmente era formada por um anel de tecido conjuntivo, que é chamado de esqueleto fibroso do coração, que não está só nas válvulas, o esqueleto fibroso do coração é um esqueleto que ele está envolvendo todo o miocárdio, tá? Todo o coração. A gente tem também, além do esqueleto fibroso do coração, a gente tem os folhetos, né? No caso da tricúspide, 3 folhetos ou 3 válvulas. 3 válvulas ou 3 cúspides. No caso da bicúspide, 2 válvulas ou 2 cúspides, tá? No caso das semilunares, são 3 folhetos de válvulas, cada, né? A gente tem as cordas tendíneas, que fixam essas margens das válvulas, a gente viu, e também tem os músculos papilares, né, que fixam, e as cordas tendíneas se fixam ao ápice desses músculos papilares, que têm origem nos ventrículos, tá bom? Então, inicialmente aqui, olha, a gente tem aqui ó, o esqueleto fibroso do coração, formando, vamos dizer assim, a estrutura, né, envolvendo os ósteos, tá vendo? Das válvulas semilunares e das válvulas atrioventriculares, ó. As válvulas atrioventriculares direita e esquerda. A esquerda e a direita. Por que a esquerda? Porque a gente só tem 2 folhetos, a anterior e a posterior, que é a bicúspide. Então, está no ventrículo esquerdo. Aqui eu tenho 3 folhetos de válvulas, então, a anterior, a septal e a posterior. Então, provavelmente, essa é a válvula tricúspide, né? Então, eu tenho aqui os folhetos de válvulas das semilunares. Aqui eu tenho a válvula semilunar do tronco pulmonar, a válvula semilunar da aorta. A válvula do tronco pulmonar eu tenho o folheto anterior, o folheto direito e o folheto esquerdo. Na válvula da aorta eu tenho o folheto esquerdo, direito e o posterior. Ok? Bora lá. Bem, aqui são as características das válvulas, né? O esqueleto fibroso do coração, ele é extremamente importante. Primeiro, fixação das válvulas, fixação do próprio miocárdio, tá? E tem um papel extremamente importante que eu não podia deixar de falar para vocês, porque é um curso de fisiologia, e que o esqueleto fibroso é um importantíssimo isolador elétrico, tá? Isso no ciclo cardíaco vai ser importante para vocês entenderem a questão
do ciclo cardíaco, né? Ele é um importante isolador elétrico, eu vou puxar isso de vocês daqui a pouquinho, tá bom? Bora lá. Vamos trabalhar rapidinho com as válvulas do tecido, das válvulas atrioventriculares, tá? Obviamente, a gente vai ver que o coração trabalha em ciclos de contração e relaxamento, que é o ciclo cardíaco, e que quando as válvulas atrioventriculares estão fechadas, as semilunares estão abertas, quando as válvulas atrioventriculares estão abertas, as semilunares estão fechadas, tá bom? A gente vai entender isso aqui melhor, daqui a pouquinho. Bora lá. Sim, aqui. Deixa eu ver se é isso. É aqui. Bora lá. A gente já falou das válvulas, já falou da estrutura delas, a localização. Vamos tentar entender um pouquinho o funcionamento dessas válvulas, tá, gente? Tanto que elas são importantes. A grande função das válvulas, vocês vão ver na fisiologia, é o unidirecionamento, né, do fluxo sanguíneo. Ela provoca uma unidirecionalidade, tá? Por que isso é tão importante, tá? Esse sangue precisa ir ser seguido no coração em uma única direção. Ou ele, no átrio esquerdo, ela precisa ir para a aorta. No ventrículo átrio direito, ela precisa ir para o tronco pulmonar. Perdão, ventrículo direito precisa ir para o tronco pulmonar. O ventrículo esquerdo precisa ir para a aorta. Então, ela precisa ser unidirecionada. E as válvulas têm um papel fundamental para essa unidirecionalidade. Além disso, ela vai evitar o refluxo de sangue para outras câmaras. Por que isso? Bora lá. Vamos entender aqui. Aqui a gente vai entender, esse exemplo aqui é no átrio esquerdo. Então a gente vai ver lá no ciclo cardíaco, vocês vão ver no ciclo cardíaco, cada câmara dessa tem, no ciclo cardíaco, ela tem um período de relaxamento, que a gente chama de diástole, e um período de contração, que é considerado, que é chamado de sístole. Tá? O que vocês estão vendo aqui? O sangue está entrando, olha, pelas veias pulmonares, no átrio esquerdo, tá certo? No átrio esquerdo. E está enchendo esse átrio esquerdo, tá? E eu tenho aqui no ventrículo esquerdo um período de ejeção, ou seja, o átrio esquerdo se encheu, tá? Houve a sístole, ocorreu a sístole atrial, esse sangue foi descarregado, tá, para a câmara ventricular esquerda. Nessa situação, o que é que eu tenho? A válvula bicúspide aberta e a válvula semilunar aórtica fechada, tá? Então, eu tenho o que aqui, gente? Esse sangue saindo dessa região de um nível de alta pressão, né, porque a câmara atrial se encheu, ela está em alto nível de pressão. Para uma câmara que eu tenho aqui, olha, que o ventrículo agora esquerdo está em diástole, né, está em relaxamento, para um nível baixo de pressão, tá? Então, do ponto de vista físico, eu sempre falo isso para os meninos, né, vamos estudar física. Do ponto de vista físico, eu tenho 2 líquidos e 2 recipientes, e eles têm comunicação. O líquido que está em maior pressão, ele vai para o nível, vai para onde? Ele vai para o nível de menor pressão ou ele vai tender a ficar no nível de maior pressão? Não, ele vai tender a ir para o nível de menor pressão, é o que acontece aqui, ó, tá? Essa câmara se encheu, o nível de pressão aumentou, e esse sangue saiu, né, foi ejetado para um ambiente de menor pressão, que no caso agora é o ventrículo esquerdo. Muito bem. E o ventrículo começou a se encher desse volume sanguíneo, e de repente ele acionou, né, quando esse nível acontece, ocorre a contração dessa câmara, ou seja, olha a setinha, a sístole ventricular. Qual a tendência desse volume sanguíneo aqui, num nível altíssimo de pressão, e para um ambiente de menor pressão? Quais são os ambientes de menor pressão aqui? Bora lá. A aorta, o átrio esquerdo. Acho que muitos de vocês vão dizer a aorta. Realmente a aorta, mas o átrio esquerdo também, gente, tá? O átrio esquerdo também. Ele ainda está se enchendo, tá? Então, a tendência desse volume sanguíneo, tá, é ir para níveis de menor pressão. Ele também vai esse fluxo, ele vai se direcionar tanto para a aorta, no ter um nível de menor pressão, mas também vai se direcionar para o átrio esquerdo. E aí, quando o estímulo elétrico passa no septo e aciona as válvulas, que a gente vai ver isso no ciclo, tá? O que é que acontece na sístole ventricular?
esse volume sanguíneo, a partir do momento que esse volume vai acontecendo, tá, vai aumentando esse volume sanguíneo, as válvulas, as cúspides, tá, os folhetos de válvulas, o próprio sangue vai fazendo com que esses folhetos de válvulas, eles sejam acionados, eles comecem a se levantar, né, comecem a se fundir, vamos dizer assim, tá, e eles se acoplam, tá, o próprio volume sanguíneo faz isso. Mas quando ocorre a sístole, o que acontece, gente? Simplesmente, aqui na trabeculacepto marginal, vai acionar, e simplesmente essa contração do músculo papilar, certo? Vai acionar as cordas tendíneas, e esse acionamento das cordas tendíneas vai permitir, tá, que esse sangue, tá, no nível de pressão que ele está, ele simplesmente não seja regurgitado, tá? Não seja enviado para essa câmara de menor pressão, que é o átrio esquerdo, tá? Então, as cordas tendíneas, elas vão segurar os folhetos de válvulas, tá? Segurar, evitando que haja esse refluxo, que haja esse regurgitamento para o átrio esquerdo, promovendo, na realidade, um único direcionamento, que é para a aorta, desse sangue para a aorta. Tá? Isso, a mesmo raciocínio acontece no átrio e no ventrículo direito, com relação à válvula tricúspide, ok? Então, aí eu tenho aqui o fechamento, aí uma pergunta, ocorre um regurgitamento fisiológico, ocorre um vazamento, um regurgitamento para o átrio esquerdo? Esse nível de pressão ele é tão alto que ele permite, ele faz com que isso aconteça, sim. Existe um regurgitamento fisiológico que no Doppler, né, ela é totalmente detectável, tá? Mas o cardiologista, ele sabe, ele vê, né, pelo volume sanguíneo, quais são os níveis que são fisiológicos ou não. Mas há um pequeno regurgitamento, sim, isso é fisiológico, tá, gente? Então, na realidade, as cordas tendíneas, esse acionamento, né, das válvulas, evita, na realidade, com que os folhetos de válvulas sofram vamos dizer assim, uma projeção, tá? Elas se abram e esse sangue retorne a uma câmara de menor nível, de menor pressão sanguínea. Então, as cordas tendíneas seguram esse folheto de válvula, fazendo com que esse sangue seja direcionado apenas para a aorta ou para o tronco pulmonar, no caso do ventrículo direito. Já, como é que se dá o acionamento das válvulas semilunares? Aqui, olha, tá? As válvulas semilunares, tá? Bem, esse nível de pressão aqui, olha, onde é que está a maior pressão e a menor pressão? A gente já viu. Na sístole ventricular, eu tenho um nível de maior pressão aqui, e a aorta um nível de menor pressão. Então, a tendência desse sangue é se direcionar para o nível de menor pressão. Nessa impulsão, né, nesse nível de pressão extremamente aumentada, esse sangue passa pelos os folhetos, percebem? Eles passam aqui pelos folhetos, e eles abrem esses folhetos, tá? Olha, passou aqui, olha, no meio, e ele abriu. Lembrem que os folhetos, tá? Eles têm os sacos aqui, olha, os seios coronários, os seios das válvulas, né? Os seios das válvulas semilunares, olha. Aqui está a válvula, e eu tenho esses espaços aqui, que são essas bolsas, que são os seios. O sangue passou aqui, olha, ele passando aqui, tá vendo? Ele abriu os folhetos, pela pressão, né? Abriu os folhetos. Vocês percebem que os folhetos das válvulas não aderem, não se batem, na realidade, com o endotélio do vaso, percebem? Com o endotélio da aorta. E aí o sangue flui. Aí a minha pergunta agora para vocês, nessa situação, tá? O que é que vai acontecer aqui agora, quando esse sangue está fluindo? Onde é que vai estar o maior nível de pressão agora? Aqui, na aorta, na porção ascendente da aorta, ou na câmara atrial, na câmara ventricular, onde o sangue já está fluindo? Obviamente, o maior nível de pressão vai estar aqui, gente, na porção ascendente da aorta. E aí, qual a tendência desse sangue, gente? Sair de um ambiente de maior pressão para um ambiente de menor pressão, tá? E é exatamente isso que ele faz, olha, vai haver um fluxo retrógrado, tá? Esse sangue vai retornar.
Quando esse sangue retorna, tá? Ele preenche os seios da aorta, ó, os seios das válvulas. E ele preenchendo os seios das válvulas, ele cobala, tá? As válvulas semilunares. Isso acontece tanto no tronco pulmonar, nas válvulas do tronco pulmonar, como as semilunares da aorta, fechando as válvulas. Lembre que nos seios da aorta eu tenho aqui a abertura das veias, das artérias, perdão, que vão dar origem a toda a circulação do miocárdio, né? A todas as artérias que vão irrigar o miocárdio, que são, aqui eu tenho o ósteo da artéria coronária direita, a artéria coronária esquerda. Então, o fluxo sanguíneo aqui é intenso e irriga e projeta sangue para as artérias coronárias, ok? Isso é uma visão, por exemplo, de um aberto, né, de uma válvula aberta, né, e ela colabada, ela fechada. Aqui está os seios da aorta, tá? Aqui está a válvula, 3 folhetos de válvulas, e aqui está o seio, ok? Gente, rapidinho, a gente vai falar da irrigação do miocárdio. Vocês vão ver que é bem rápido, tá? Quando eu estou falando nessa vascularização do miocárdio, a gente está falando, essa topografia, essa amostragem que a gente está mostrando dos vasos, tá? Isso acontece, gente, em torno de 60% a 65% das pessoas apresentam essa topografia que a gente está falando, tá? Mas as variações anatômicas são muito grandes, realmente são grandes, 40% é uma variação razoável, tá? 40%, 35% é uma variação razoável. Bora estudar agora as artérias coronárias direita. Aqui, olha, do seio coronário direito, tá vendo? Saiu o ósteo, né, e a artéria coronária direita. Ela segue pelo suco coronário, percebem? E quando ela segue pelo suco coronário, ela já começa a projetar pequenas artérias que vão irrigar átrio direito, tá? Ventrículo direito, superfície anterior do ventrículo direito, átrio direito, que são os ramos atriais. Ela segue, e quando ela chega aqui, olha, na margem direita do coração, ela forma um outro ramo importante, o ramo marginal direito. O que o ramo marginal direito vai irrigar, gente? Toda a margem direita do coração, que é formada por quem a margem direita do coração? Ventrículo direito. Então, a marginal direita irriga todo o ventrículo direito, tá? Aí ela continua seguindo, olha. Continuou aqui seguindo, olha. Aí agora uma visão posterior. Olha, ela conseguiu marginal direita, aí ela seguiu, e ela projeta uma artéria nesse sulco aqui, olha. Como é o nome desse sulco que a gente estudou? Sulco interventricular, anterior ou posterior? Posterior, sulco interventricular posterior. Então, ela forma a artéria interventricular posterior, ou artéria, também conhecida como artéria descendente posterior, tá? A artéria coronária direita emite outros pequenos ramozinhos que vão fazer anastomose aqui com ramos da artéria coronária esquerda, tá? Aqui, ó. Certo? Bora lá. Então, sim, aí tem uma artéria importante aqui, olha. Quando a artéria coronária direita se projeta aqui no sulco coronário, ela emite um ramo, gente, tá? Que não tá vendo aqui, internamente aqui, olha, que vai aqui, olha, para baixo aqui da face póstero inferior, abaixo do ósteo da artéria coronária, tá? Onde fica um grupo de células muito importantes, as células do marcapasso do coração, o nó sinoatrial. Então, aqui, ela forma o ramo do nó sinoatrial. Isso, gente, em 60%, 65% das pessoas. O ramo do nó sinoatrial, que é o ramo do marcapasso do coração, é originário da artéria coronária direita. Em torno de 40% das pessoas, o ramo, tá, do nó sinoatrial, ele surge, tá, da artéria coronária esquerda, que na verdade não é a artéria coronária esquerda, porque ele forma aqui a artéria circunflexa, e a artéria circunflexa emite um ramo para o nó sinoatrial, tá? Então, em 65% da artéria, o ramo do nó sinoatrial é originário da artéria coronária, e 40% da artéria circunflexa, tá? Que é originária da artéria coronária esquerda. Percebem? Bora para então, revisando rapidinho. Artéria coronária direita, os ramos atriais, o ramo marginal direito. Aí ela vem, forma o ramo, como é, gente?
interventricular posterior ou artéria descendente posterior, tá? E é isso. Agora, bora para a artéria coronária esquerda. A artéria coronária esquerda também se projeta aqui, olha, no sulco coronário. Aí ela projeta dois ramos muito importantes, assim, até aqui a artéria coronária esquerda. O primeiro ramo segue pelo sulco, que sulco é esse? Interventricular anterior. Então, ela forma a artéria interventricular anterior ou artéria descendente anterior, tá? E aí eu tenho aqui, ela projeta aqui o ramo circunflexo e também os ramos diagonais, tá vendo? Os ramos diagonais e o ramo circunflexo, tá? Os ramos diagonais e os ramos circunflexos. O ramo circunflexo tá aqui, ó. Ele. Esquerdo, né? Tá aqui. Quando ela chega na margem esquerda, tá vendo, gente? Olha, a margem esquerda, ela emite esse ramo, o ramo marginal esquerdo, né? Que vai irrigar a parede superior do ventrículo esquerdo. O ramo marginal esquerdo segue pelo sulco coronário, emite essa artéria, que é a artéria posterior do ventrículo esquerdo, percebem? Posterior do ventrículo esquerdo. E aí, ela continua emitindo pequenos ramos que vão se anastomosar com pequenos ramos da artéria coronária direita, certo? Os ramos da artéria descendente, ou artéria interventricular posterior, também se anastomosam com ramos da artéria coronária, da artéria interventricular anterior, ou artéria descendente anterior, tá? Então, aqui no ápice, elas também se anastomosam. Então, vocês percebem que é um órgão extremamente vascularizado, que tem uma irrigação muito intensa, pela demanda energética que esse órgão tem, tá? O que vocês estão vendo aqui é um exame de angiografia coronariana, tá? É um exame extremamente utilizado hoje, gente, é rotina praticamente nos laboratórios, para diagnóstico, saúde, para assim, visualizar a saúde das coronárias, tá? Então, se aplica um catéter na subclávia ou na artéria femoral, tá? Acho que na axilar também, e aí esse catéter chega, obviamente com contraste, chega às artérias coronárias, e aí eles usam contraste, e aí eles conseguem visualizar, tá, essas artérias, né? E, obviamente, eles conseguem ver isso aí, olha, como é que está o fluxo de sangue nessas artérias. Existem placas, olha esse coração repleto de placas de ateroma, existem trombos que estão promovendo, né, a interrupção, um trombo, então eles conseguem visualizar tudo. A gente tem um coração bastante vascularizado aqui, a gente tem um coração com bastante restrição na vascularização, inclusive essa parte aqui não conseguiu nem visualizar o tecido do miocárdio, provavelmente já por necrose desse tecido, né? E a gente vê aqui, olha, o balão, a angioplastia, onde eles botam um catéter e eles projetam um balão, tá? Onde eles abrem, né, essa artéria, tentando desobstruir, tirar a placa de ateroma, o trombo, e depois eles colocam essa gradezinha, que é o chamado stent, né, para evitar um futuro dano, um futuro coagulamento desse vaso novamente, tá? E aí o paciente tem que tomar remédios contra a rejeição, aquela coisa toda, mas é um tratamento bastante eficiente. Um tratamento hoje muito utilizado, um paciente em que, antigamente, a única saída de um paciente com lesões desse nível era a reposição, né, das coronárias através das safenas, né, onde o paciente corria cirurgias extremamente complicadas, onde abria-se o peito do paciente, esse paciente passava semanas, muitas vezes, em UTI. Hoje o paciente faz um procedimento desse durante o dia e à noite ele está em casa. Então, muito, muito menos invasivo, né? Então, foi um grande avanço, né, na medicina da cardiologia, né? A drenagem do miocárdio. Obviamente, um órgão extremamente vascularizado e também precisa ser drenado, né? O seu metabolismo é intenso, altamente intenso, precisa ser rapidamente drenado. E ele tem uma veia, as veias cardíacas, a drenagem é muito simples, né? Ele tem aqui na face posterior
no seio coronário, uma grande veia, né, conhecida como seio coronário. Deixa eu mostrar essa imagem aqui, olha. A face posterior diafragmática, aqui no seio coronário a gente tem essa grande veia aqui, que é o seio coronário. Essa veia aqui, gente, ela recebe a drenagem das principais veias. Então, olha, a gente tem aqui, olha, o ramo posterior do ventrículo esquerdo. Eu tenho a veia posterior do ventrículo esquerdo. Eu tenho aqui, olha, a artéria interventricular posterior. Eu tenho a veia interventricular posterior, também chamada, muito conhecida como a veia cardíaca média, tá? Ela é muito conhecida como veia cardíaca média posterior, veia cardíaca média anterior. Então, veia cardíaca média aqui, olha, elas estão treinando para onde, gente? Para o seio coronário. A veia cardíaca magna, a veia cardíaca pava, tá? Na visão anterior, bora lá. Perdão, cadê? Aqui na visão anterior, a veia média anterior, veia cardíaca média anterior, veia interventricular anterior, drenando aqui, olha, tá? Tudo aqui para veia cardíaca magna, tá? Tá, gente? Drenando para veia cardíaca magna, seio anterior. Então, tudo isso chega ao seio anterior. E a gente já viu lá no átrio direito, tá certo? Sim, lá no átrio direito, eu queria mostrar a imagem para vocês. Não, mas eu não vou ter. Mas a gente viu, quando a gente estudou lá no átrio direito, aonde é que está o ósteo, a abertura dessa veia. Quem lembra? Ela está ali, olha, na face lateral ali, olha, do ósteo da veia cava inferior. Ali do ladinho, a gente tem da veia cava inferior, do ósteo da veia cava inferior, a gente tem o ósteo do seio coronário, no átrio direito. Aí é uma pergunta óbvia, por que átrio direito e não átrio esquerdo? Esse sangue aqui, ele é um sangue o quê? Rico em metabólitos, rico em resíduos, rico em pobre em oxigênio, rico em oxigênio, não, um sangue extremamente pobre em oxigênio, rico em metabólitos e resíduos, ele precisa o quê? Circulação pulmonar, né, gente? Então, átrio direito, tá? Bem, aquelas pequenas veiazinhas, né, que são as veias atriais, as veias ventriculares, elas geralmente desembocam direto no átrio direito, tá, gente? Bem, a gente vai falar sobre o ciclo cardíaco, mas só realmente a questão mais anatômica, gente, que é o complexo estimulante do coração, e vocês, eu sei que pelo roteiro, vocês vão estudar o ciclo cardíaco, então é importante a gente falar um pouquinho sobre a questão anatômica das estruturas anatômicas tão importantes para que possa ocorrer o ciclo cardíaco, né? Então, a gente sabe que as câmaras cardíacas, ambas, tanto as câmaras atriais como as câmaras ventriculares, elas são câmaras que ambas apresentam, né, duas fases, uma fase de relaxamento, que a gente conhece como diástole, e uma fase de contração, que a gente conhece como sístole, né, tanto as atriais passam por essas fases como as ventriculares, né, a gente chama o início de um ciclo ao outro início de outro ciclo cardíaco, né, onde a gente tem essas diferenças, né, de pressão entre essas câmaras, do relaxamento, a contração, né? E, bora lá, vou falar um pouquinho agora sobre a estrutura anatômica tão importante que permite esse ciclo cardíaco. Bora lá. Qual a função de uma bomba? Eu sempre pergunto aos alunos, qual a função de uma bomba? Bora fazer analogia com uma bomba mecânica, uma bomba dessa de poço, essa de puxar água, né, de um poço. Então, o que essa bomba mecânica faz? Ela gera um nível de pressão que ela consegue movimentar esse líquido, que no caso, se a gente fizer analogia, é o sangue, consegue movimentar esse volume de líquido em uma direção específica, uma única direção e numa velocidade ideal, né? E numa velocidade ideal. Se a gente parar para pensar, fazendo analogia, o que o coração faz? Gera um nível de pressão, movimenta esse volume sanguíneo em uma direção específica e numa velocidade ideal, dependendo da demanda do corpo. Então, é isso que o coração faz como bomba biológica, tá? Para isso, gente, ele precisa, para essa geração de pressão, ele precisa manter esses ciclos de alternância de contração e relaxamento das suas câmaras, né? E a gente chama isso de ciclo cardíaco, tá?
Para isso acontecer, a gente percebe que existe uma cronologia, tá? As câmaras atriais contraem primeiro, depois tem um tempo, relaxam, contraem, depois é que vem a contração das câmaras ventriculares, relaxam, contraem. Então, existe uma cronologia. E para ocorrer essa cronologia, existe um grupo de células especializadas no coração, tá? Um grupo de células que promovem essa contração, esse estímulo, né, e também conduzem esse estímulo, que esse grupo de células de contração e de condução é chamado de complexo estimulante do coração, tá? Onde é que estão essas células? Bora lá. Primeiro eu queria dizer para vocês o seguinte, todas as células, todos os miocardiócitos, todas as células do coração, elas têm capacidade, todas, de autocontração, de se contrair. Ah, mas como assim, professora? Quer ver um exemplo bem simples? Quando o cirurgião abre o peito de um paciente e ele retira o coração desse paciente, tá? Um transplante, esse coração desse paciente, ele vai continuar batendo na mão desse paciente, desse médico, tá? A não ser que ele use algum fármaco para evitar isso, mas se não, ele vai continuar batendo, mesmo sem ter fluxo sanguíneo, sem ter ligação nenhuma de vaso, ele vai continuar batendo. Por que isso, gente? Porque o miocardiócito, a célula sanguínea, a célula cardíaca, perdão, ela tem uma propriedade única, ela é conhecida como automaticidade ou autorritmicidade, que é a capacidade que essa célula tem, do ponto de vista fisiológico, em gerar o tempo todo despolarização. Ela se despolariza, ela cria potenciais de ação o tempo todo. É uma capacidade da célula cardíaca. Ela gera potencial de ação todo o tempo. Mas aí, professora, se todas as células cardíacas têm essa capacidade, tá? Como é que ficaria? Bem, aí é uma complicação. Na realidade, não ia conseguir existir, né, uma ritmicidade, uma cronologia, se todas as células contraíssem ao mesmo tempo, se um grupo de células contraísse aqui, o outro contraísse ali, né, e na realidade existe realmente um grupo de células específicas que marcam, que a gente chama de marcam o passo, são elas que são responsáveis pela marcação do passo, né, do coração, pela ritmicidade desse coração. Onde é que essas células estão? Bora lá. São as células conhecidas como células nodais, ou células nodais e células de condução. Onde é que elas estão? O primeiro grupo de células, elas estão aqui, olha, na face posterior, na face posterior do átrio direito, abaixo do ósteo da veia cava superior. O grupo dessas células é chamado de células do nó sinoatrial, tá? Nó sinoatrial. E aí, ó, essas células despolarizam o tempo todo, e essa despolarização é conduzida por esse grupo de outras células, que são as células condutoras, são as células dos feixes internodais. Existe um outro grupo dessas células, tá, que estão localizadas, gente, na face diafragmática, na face posterior, ali é logo abaixo do seio coronário, aquela veia, lembra? Tá? É um grupo conhecido de células conhecidas, células nodais atrioventriculares, certo? Bem, o que acontece? E também tem um outro grupo de células, tá, condutoras, tá, que estão no septo interventricular, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Aí, gente, a minha pergunta o meu questionamento vê só, então são essas células que despolarizam, né? São essas células que marcam o passo. Mas por que elas marcam o passo? Se todas as células despolarizam. Elas marcam o passo porque elas têm a capacidade, tá, gente, de despolarizar primeiro, tá? Então, as células do nó sinoatrial, elas são células que geram potenciais de ação em torno de 100 potenciais de ação por minuto, tá? As células do nó atrioventricular, elas geram em torno de 40 a 60 geram 40, 50, 60 potenciais de ação por minuto. Então, quem é que vai assumir? Quem despolariza mais. Então, quem realmente cria o marca-passo é o nó sinoatrial, porque elas despolarizam primeiro, tá? Elas despolarizam mais, num ritmo maior.
Então, elas despolarizam, tá? E aí, o que é que acontece, gente? Ocorre, elas despolarizam, criam um potencial de ação, tá? E aí, essas células são conduzidas. A partir do momento que esse potencial de ação é gerado, lembram dos discos intercalados, que é uma propriedade única do miocardiócito? Lembra das junções GAPs? Pois é, esse potencial gerado, ela funciona como um cincício, e rapidamente o ventrículo esquerdo, o átrio esquerdo é contraído. Essa né, projeta rapidamente e eu tenho a contração praticamente imediata do átrio esquerdo. Ah, mas se é assim, por que os ventrículos, então, não são contraídos? Por que eles não se contraem? Se essas células, os discos intercalados, as junções gaps, né, não permitem que também, rapidamente, os miocardiócitos dessas estruturas ventriculares se contraiam. Porque a gente tem uma estrutura poderosa aqui que funciona como isolador térmico, isolador elétrico, gente, que é o esqueleto fibroso do coração. Então, para isso, eu tenho aqui um grupo de células condutoras, que são os feixes, tá? Que vão levar esse potencial de ação até um outro grupo de células, que são as células do nóatrio ventricular. Nesse processo aqui, existe um retardo, isso vocês vão ver na fisiologia, que é fundamental para a geração do ciclo cardíaco, que haja primeiro a contração dos átrios, para depois acontecer a contração dos ventrículos, tá bom? Vocês vão ver isso na fisiologia. E vocês vão ver que isso é fundamental. A contração, esse retardo aqui faz com que elas se contraiam depois, e esse potencial de ação vai fazer com que essas células aqui desenvolvam, gerem potenciais de ação, que passam, tá? Esse estímulo elétrico passa, tá? Por esse conjunto de fibras especializadas, conhecido como fascículos atrioventriculares ou feixe de His, tá? Lembrem que no septo interventricular, a gente não tem só o feixe de His, a gente tem uma estrutura importante aqui, olha, na parede do septo interventricular do ventrículo direito, que é a trabécula septomarginal, olha lá aqui, olha, tá? A trabécula septomarginal, esse conjunto de fibra, tá? Que vai permitir o quê, gente? Esse potencial de ação que chegou aqui na trabécula vai permitir o acionamento das válvulas atrioventriculares, direita e esquerda, ou seja, da tricúspide e da mitral, tá? Finalmente, esse potencial de ação chega finalmente ao ápice, tá? Onde eu tenho aqui um conjunto de fibras especializadas extremamente rápidas, que são ramos subendocárdicos ou fibras de Purkinje, e a partir do momento que essas fibras que esse potencial de ação chega a essas fibras, a gente tem aquele boom, né? Aquele acionamento da musculatura do miocárdio no sentido ápice, base lateromedial. E aí a gente tem as sístoles ventriculares, tá? Nesse caso, a gente tem aqui, olha, a gente tem aqui esse roteiro, a etapa 1, o acionamento das células sinoatriais, essa que se projeta, né, para a musculatura do átrio direito, átrio esquerdo, e aí a gente tem pela condução dos feixes nodais para o outro grupo de células, que são as células no átrio ventricular, aí a gente já tem a total contração já dos átrios, essas células conduzem esse potencial de ação através dos feixes, do fascículo atrioventricular, o feixe de His, tá? Acionamento da trabécula septomarginal e, finalmente, gente, a contração da musculatura, da contração dos ventrículos direito, tá? Uma coisa só para a gente terminar é que, lembrem, tá? O coração, os miocardiócitos, a célula cardíaca, uma outra diferença gritante em relação ao músculo esquelético, as células do músculo esquelético. Uma célula cardíaca, ela não precisa, essas células aqui, como qualquer outra cardíaca, ela não precisa da ativação do sistema nervoso para gerar um potencial de ação. Totalmente diferente da musculatura esquelética. O músculo esquelético, ele só vai gerar um potencial, ele só vai contrair se o potencial de placa motora chegar, libera acetilcolina, lembra isso, na placa, e acionar. Obviamente, o sistema nervoso que está envolvido no músculo esquelético é o sistema somático. Aqui, essa célula não necessita disso, gente. Ela tem a capacidade de automaticidade e autorritmicidade.
Mas isso não quer dizer que essas células não sofram, tá? Não sejam extremamente influenciadas pelo sistema nervoso. E são altamente influenciadas pelo sistema nervoso. Só que a parte do sistema nervoso, que a gente sabe, que influencia essas células, obviamente, não é o somático, e sim o autônomo. Os dois componentes têm uma ação fundamental sobre essas células, tá? Tanto o componente simpático, quanto o componente parasimpático. A atividade simpática sobre essas células, por exemplo, do nosso sinoatrial, o que é que elas vão fazer, gente? Vamos supor que o limiar dessa célula seja menos 90 milivolts, tá? Quando a noradrenalina, que é o neurotransmissor, tá? Vai se acoplar ao receptor dessa célula, o que é que ela vai fazer? Ela vai aumentar o limiar. O limiar, que era menos 90, ela passa a ser menos 60, tá? Vai aumentar o limiar de despolarização dessa célula, de gerar um potencial de ação dessa célula. Então, essa célula que despolarizava aqui, ela vai despolarizar aqui. Ou seja, você vai aumentar a frequência de despolarização, você vai gerar mais potenciais de ação, tá? Você vai aumentar a frequência cardíaca. É o que a gente chama de taquicardia. A gente tem a ação também da atividade parasimpática. Quando o neurotransmissor da atividade parasimpática do coração, que é a acetilcolina, ela age aqui, o que é que ela vai fazer no receptor dessa célula? Ela vai diminuir o limiar. Essa célula despolarizava menos 90, ela vai despolarizar menos 95. Então, ela despolariza aqui, ela vai despolarizar aqui, tá? Então, eu vou ter uma diminuição do número de potenciais de ação, de geração de despolarização dessa célula, e vou ter uma diminuição da frequência cardíaca, é o que a gente chama de bradicardia, tá ok? Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Na realidade, a gente faz tenta passar uma visão mais ampla, mais básica da anatomia, porque são muitos detalhezinhos, não dá para aprofundar muito, mas eu acho que com essa visão da anatomia, eu acho que vocês conseguem entender melhor a questão fisiológica, e a gente vai abrir agora para vocês para possíveis dúvidas, possíveis observações que vocês tenham a fazer, tá bom?